Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós desejamos de todo o coração a edificação espiritual de todos os crentes, de todos os irmãos, porque esse é o nosso encargo, transmitir diariamente a palavra, as lives nos domingos, 7h30 da noite, para que haja edificação da igreja. E nós somos abençoados vendo o resultado de muitas pessoas que estão vendo os vídeos, ouvindo a palavra, orando juntos e se levantando, se fortificando. Isso é gratificante. Muitos retornando à fé, muitos recebendo a fé pela palavra de Deus, a fé viva, o encorajamento. Como é bom, irmãos, falar a palavra de Deus e saber que quando falamos a palavra de Deus como ela é, com graça, então há uma fé viva, há um fortalecimento espiritual. O que mais precisamos nesses dias, se não fortalecimento espiritual? A clareza da palavra de Deus, como o Senhor nos ilumina pela palavra de Deus, como a palavra de Deus nos fortifica, é verdadeiramente alimento para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Quando nós falamos igreja, nós falamos a pluralidade, falamos o povo de Deus, os cristãos, porque a igreja é uma só em cada localidade. Por mais que haja divisões de denominações, haja divisões por meio de instituição, mas biblicamente, espiritualmente o corpo é um só, a igreja é uma só, o corpo universal de Cristo, a igreja de Deus e as expressões de cada igreja local em cada cidade. Então, quando falamos de igreja, falamos dos renascidos, falamos dos salvos, daqueles que receberam Cristo como Senhor, Salvador e vida, que foram batizados no corpo, que é a sua igreja, como está no capítulo 12, versículo 13 do livro de 1 Coríntios. Irmãos, sempre frisamos isso. Ora, nós juntos, como igreja, somos abençoados. Se nós vivemos uma vida isolada, uma vida separada do corpo, como é que seremos fortalecidos? É como amputar um membro. Você não pode amputar um membro do seu corpo e querer que ele tenha vida. O membro tem vida enquanto está ligado ao corpo, ligado à cabeça. Assim a igreja, Cristo é o cabeça do corpo, como diz 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante. Ora, irmãos, sendo igreja, oramos um pelos outros. Sendo igreja, somos fortificados, porque quando nós oramos, nós aprendemos a orar nós, no plural. Mesmo na oração particular, nós oramos nós, porque agora mudou a visão. Não há mais aquela coisa de isolamento, aquela coisa de vida particular. Somos membros um dos outros, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós oramos, nós falamos no plural. E o Senhor está abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo, seus filhos, de perto e de longe. E a palavra que transmitimos hoje, com a graça de Deus, é para que você fique firme como igreja, como corpo de Cristo, que você tenha iluminação para entender o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Ora, irmãos, e quando nós temos entendimento da vontade de Deus, da obra de Deus, nossa vida é abençoada, nossa vida é fortificada, pois a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, versículo 57, veja, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmão, graças a Deus, veja o nosso louvor, que nos dá, está no plural, que nos dá a vitória, nos dá a nós, a igreja, o seu corpo, que nos dá a vitória, graças a Deus. Veja que palavra de louvor, irmãos, de adoração, de certeza que o Senhor é por nós, está conosco. E nós falamos e oramos a palavra. Irmãos, Deus tem compromisso com a palavra e não com nossa vida particular, nosso sentimento, emoção. Nós temos que amadurecer na oração, e amadurecer na oração nada mais é do que orar a palavra. Graças a Deus. Veja, irmãos, isso traz uma certeza, isso reaviva a fé, reanima a fé, encoraja a fé dos filhos de Deus. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em Cristo, irmãos, vivendo em Cristo, amamos Cristo. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo, que é a sua igreja.
então estamos ligados nele, abençoados nele, fortificados nele, como Senhor das nossas vidas. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Veja, quando nós se ora a palavra, as coisas mudam. Em todas as coisas que nós precisamos, Deus nos dá vitória. Vitória, irmãos. Então não é o povo de Deus é um povo vencido, derrotado e fracassado, é um povo vitorioso. Mas essa vitória não é mérito nosso, não é mérito particular de ninguém, mérito ou santidade pessoal. Não, irmãos, todos nós estamos em Cristo, abençoados em Cristo, e podemos dizer, irmãos, em todas as coisas, que o Senhor nos dá vitória. Creia, meu irmão, minha irmã que está participando desse vídeo, dessa palavra, creia. Simplesmente creia. Está escrito, e é o que está escrito, não o que nós pensamos, o que nós sentimos, é pela fé, e a palavra diz pela fé. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, nos dá vitória. Cristo é vitorioso, Cristo é Senhor, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno, Cristo venceu a carne, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu toda oposição. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Senhor. Amamos a Cristo, invocamos o nome de Cristo, somos livres dos nossos adversários, como diz o Salmo 18. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio, irmãos, de ter vitória. Não é a se apegar a um homem, uma religião, um ministério, ou depender de revelações e profecias e coisas. Aí somos iludidos, enganados pelos falsos irmãos, falsos mestres, falsos obreiros. A palavra de Deus diz no capítulo 3 de Filipenses: cuidais com os cães, acautelai-vos dos cães, que são os falsos obreiros. Irmãos, nós não estamos dependendo de A, de B e de C, nós dependemos de Cristo. É por meio de Cristo que nós somos abençoados. Temos comunhão com os irmãos, sim, perseveremos, sim, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como diz o 5,42 de Efésios, ou 2,42 de Efésios. 5,42 diz: e pregavam Cristo. Então quem é a doutrina dos apóstolos? É Cristo, irmão. Não é costume, não é religiosidade, não, é Cristo. Por meio de Cristo, Deus, o Pai, sempre nos faz triunfar, como diz o capítulo 2 de 2 Coríntios, e nos dá vitória por meio de Cristo. É por meio de Cristo, estamos ligados a Cristo, unidos a Cristo, irmãos, então o Senhor é por nós. Mas graças a Deus que nos dá vitória, vitória, irmão, em todas as áreas da vida, vitória nas enfermidades, nas doenças, nas lutas, nas oposições, nos ventos contrários. Nos ventos contrários o Senhor vem sobre as águas, Ele nunca chega atrasado. Ele veio na 4ª vigília, Ele aparece, Ele socorre e diz: não temais, porque sou eu, aleluia. Louvado seja o nome daquele que amamos, servimos e adoramos, que está conosco todos os dias até o fim desse século, o fim desta era, o fim dos tempos, como está em 28, versículo 20 de Mateus. Mas graças a Deus, aleluia. Que seria de nós sem Cristo, irmãos? Que seria de nós sem a força de Cristo, sem o Espírito de Cristo, sem a virtude de Cristo? Aleluia, Ele que nos sara, é Ele que nos fortalece, é Ele a nossa vida, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é a âncora da nossa alma, Ele é o porto seguro, Ele é o desejado de todas as nações. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Não é por outro meio, irmãos. Não se engane, não se iluda, não tem outro meio, só há um meio, através de Cristo, por Jesus Cristo, estando em Cristo, invocando o nome de Cristo, aleluia. O Senhor sempre nos dá vitória, creia nisso. Não aceitamos derrota, fracasso, miséria, não aceitamos, irmãos. Isso não é arrogância, é fé simples e humilde, porque é por meio dele, não é por nosso esforço, não é por nosso trabalho, não é por Cristo, por meio dele, pela obra dele, a obra completa, a obra consumada na cruz do Calvário.
santificado é o Senhor em nossos corações, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Veja agora, irmãos, e o 58 de 1 Coríntios 15 fala o quê? Portanto, estamos em Cristo, tendo vitória por meio de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olha, meus amados irmãos, a igreja, o povo, os cristãos verdadeiros, sede firmes, inabaláveis, aleluia, sede firme, irmão, inabalável, não se deixe abalar por nada, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, seja firme, seja inabalável, aleluia, é o mandamento. Por que é um mandamento? Porque graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, e portanto, a palavra continua, portanto, o que é portanto? Temos a vitória por meio de Jesus Cristo. Então, portanto, meus amados irmãos, aleluia, sede firmes, inabaláveis, sempre, aleluia, abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor. Aquele que lança a mão do arado não é apto para o reino de Deus, o Senhor Jesus disse, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, aleluia, sabendo, esse saber não é mental, psicológico, irmão, é o saber no coração, o saber vivo, real da revelação da própria palavra, sabendo que no Senhor o vosso labor, o vosso trabalho não é vão, no Senhor, está vendo? Não é do Senhor, é no Senhor, nosso trabalho é no Senhor, é no Espírito, conduzido a Ele, levado por Ele, fazer as coisas, não por nós mesmos. Irmãos, nós devemos ser abundantes sempre na obra do Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. É vão o trabalho que é da própria pessoa, das atitudes carnais, ainda que sejam boas, atitudes boas, mas se não é no Senhor, é o trabalho vão. O trabalho que tem resultado e abençoado e tem recompensa é no Senhor. Por isso labutamos, por isso trabalhamos, somos abundantes na obra do Senhor, sempre avançando, sempre buscando, adorando, glorificando. Ele nos dá a revelação e avançamos nele. Por quê? Porque o Pai, Deus, nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, e nessa fé nós podemos trabalhar, ser abundantes, ser firmes, ser inabaláveis, não desistir, não desanimar, aleluia, mas ser encorajado, fortificado e fortalecido. Aí fazemos a obra, somos firmes, inabaláveis. Por quê? Não é por nós mesmos, irmãos. Quem confia em si mesmo cai. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5. Se confiarmos em nós mesmos, na nossa própria obra, nós seremos malditos, sofreremos os danos. Não, irmãos, nosso trabalho não é na nossa força, na força da carne. Aleluia, Deus seja glorificado. A palavra disse, se o ferro estiver embotado, tem que botar força. Capítulo 10, versículo 8 do livro de Eclesiastes. O que é o ferro embotado? É sem fio, não é no Espírito, não é no Senhor, é uma obra da carne. Então tem que colocar força humana. As coisas do homem, isso só traz tragédia, decepção, sofrimento e dor, e não tem resultado positivo. Por isso é tanta frustração na vida de muitos cristãos, porque a vida, ele age por si mesmo e não no Senhor. Oh, irmãos, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, aleluia, inabaláveis. Nada, não se abala por nada, firme, crendo na obra do Senhor que nos dá vitória por Cristo. Aí sim, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso labor não é vão, nosso trabalho não é vão, mas é recompensado, é abençoado, é gratificado por Deus, guardado e protegido pelo Todo-Poderoso, na simplicidade que há em Cristo nosso Senhor. Oremos. Pai querido, nesse vídeo, Senhor, com nossos irmãos, compartilhando com simplicidade a Tua palavra, Pai, aleluia, graça te damos por poder expressar, orar a palavra e dizer, obrigado, Pai, o Senhor sempre nos faz triunfar em Cristo.
Graças a Deus, ó Pai, que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. É por meio do Teu Filho, Pai. Em Cristo nós Te adoramos. Ajuda-nos, Senhor, a viver a palavra, ó Senhor, e sermos firmes e inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, porque a obra no Senhor não é vão. Assim seja sobre todos a Tua graça, o Teu encorajamento, Senhor, que o Teu Espírito, através dessa palavra, venha transformar, abençoar, vivificar, fortalecer a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, em cada localidade. Nós oramos e cremos, ó Pai, graças Te dão pela fé, pela resposta da parte de Deus, em nome de Jesus e por meio de Cristo e para a glória do Deus vivo. Aleluia, amém. Amém, irmãos, oramos a palavra e fomos abençoados. Um abraço a todos, não esquecendo que todos os domingos, 7h30 da noite, nós temos uma live neste canal. Divulgue isso, se inscreva no canal e vamos ser edificados juntos, em nome de Jesus. Um abraço, irmãos, até a próxima, fique com Deus.